Olá, amigas e amigos, estamos de volta em mais um Podercast, sempre com um convidado especial. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui Flávio Trindade, um ambientalista que está bastante antenado com toda essa movimentação de obras que pretendem transformar Belém numa capital apta a receber os eventos da COP e também melhorar o fluxo da mobilidade urbana. No entanto, há muitas críticas e ponderações feitas por ambientalistas que, como o Flávio, estão muito preocupados, principalmente com duas grandes obras realizadas aqui na capital. Uma ali, a duplicação da Rua da Marinha, e a outra, a Avenida Liberdade. Flávio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Em nome do GAP, né, que é a nossa ONG, a participação aqui para nos ouvir. O GAP significa o quê? Significa uma ONG da sociedade civil criada em 91, que se chama Guardiões e Amigos de Parques Ecológicos. Inicialmente, ela era no singular, porque quando a gente surgiu para defender o PEMB, né, que é o Parque Ecológico do município de Belém, que fica ali entre os bairros de Valdecães e Médici. E aí, com o tempo... Marambaia, no caso, porque o Médici é um conjunto de Marambaia. Mas o bairro é Marambaia, né? Sim. O conjunto Médici. Então, a gente no começo era no singular, né? Mas como a luta foi se expandindo para Belém, diversas problemáticas ambientais, e aí a gente botou no plural, né? Guardiões Amigos de Parques Ecológicos, né? Que é o GAP. O Parque Ambiental de Belém só se abandona há muitos anos, né? Sim, a gente acompanha, né? Porque o Parque Ecológico de Belém, no município de Belém, que é o PEMB, que é o nome dele, Gunnar Vingre, foi um batismo dado por decreto pelo prefeito do Selmar, né? O prefeito do Selmar mudou o nome dele por decreto, mas a lei que institui o parque é PEMB, Parque Ecológico do município de Belém. É a lei, inclusive, é a Lei 7539, que institui o Parque Ecológico do município de Belém, né? Então, a gente nem chama muito de Gunnar Vingre, né? A gente chama mais de PEMB. A gente cresceu naquela área do Conjunto Bela Vista, as nossas famílias lá, que era do Pracisum, que era a Associação dos Cabos e Soldados da Aeronáutica, né, que meu pai era militar, sim, e muitos outros ali que moravam no Conjunto Bela Vista, Conjunto Marex, assim como o Conjunto Médici, eles se juntaram a uma associação e compraram essas áreas, né, do Conjunto Bela Vista. E com o tempo, elas foram virando associações, né, e em 91, a comunidade do Bela Vista, que era detentora de 15 hectares, se juntou com o Médici, que era detentor de 26, 25 hectares, e doou para o município de Belém, com o intuito de ser um parque ecológico. Eu até digo, essas pessoas foram visionárias, né, que nem se falava em ambientalismo, nem se falava em COP, né, em 91, e essas pessoas, de alguma forma, estavam à frente do tempo, doaram uma área privada para o município de Belém, né? Mas, ao contrário, as pessoas venderem hoje em dia, né? Então, essas pessoas foram visionárias. Se você olhar o mapa de Belém hoje, ali é uma área... Poucas áreas verdes. Poucas áreas verdes, mas ali é uma ilha, né? Uma ilha verde dentro de Belém de floresta nativa. Que tem ali o canal, né? Sim, aí o GAP surge para defender essa área. Essa área ali, ela é importantíssima porque ela cuida do microclima de Belém. Ela que impede que Belém vá para o fundo, porque ali é um bolsão d'água. Hoje já se fala em cidades esponjas, né? Mas o nosso criador do GAP, parece até isso já há 30 anos atrás, ele já falava sobre esses bolsões, né? Que captam a água da cidade, né? A gente vê, tem um chinês agora, nem sei o nome dele, que está criando em Nova York, que são as cidades esponjas, que é criar lodo, né? Criar esses bolsões. O PEMB é um bolsão natural, a gente não precisa criar nada, a gente só precisa preservar. E a gente está defendendo porque a gente vê que as políticas estão na contramão dessa preservação. Flávio, então vamos logo separar aqui por partes, né? Nós temos duas grandes obras propostas pelo governo do estado. Uma é rasgar ali a Rua da Marinha, fazer uma duplicação. Inclusive ontem, o portal Estado do Pará Online noticiou um incêndio que houve ali naquela área da Rua da Mata da Marinha, né, na Marambaia. A Mata da Marinha que começa ali próximo do Mangueirão, se estende ali do Augusto Montenegro até a Marambaia, o conjunto Gleba, né? Sim. Entra para dentro da Marambaia através daquela Rua Mata Marinha e lá teve um incêndio ontem. Alguns metros depois, acho que uns 1.500 metros depois, já começa o Parque Ecológico de Belém.
né? Então, ontem teve um incêndio lá e hoje você está aqui, coincidentemente, tratando desse assunto, né? Que é um assunto de grandíssima importância. Eu não sei se houve audiências públicas para debater, eu sou morador da Marambaia, já coordenei uma conferência estadual de meio ambiente, se eu não me engano, uma das últimas que nós tivemos aqui no estado, né? E não desconheço debates públicos sobre esses grandes projetos que impactam diretamente na vida da população. Acho que todo governo ele tem uma outorga através do voto do eleitor para poder fazer as coisas, mas tem obras que precisam ser consultadas, né? A legislação ambiental ela prevê isso. Além de ser a comunidade consultada, é necessário que haja também compensações ambientais, socioambientais. E nós estamos noticiando também, através do Estado do Pará Online, que as comunidades ali ao entorno da obra da Avenida Independência, que é uma outra obra de grande impacto ambiental, né, que sai rasgando ali do lado da Embrapa até por dentro do Tinga, né, para criar uma suposta melhoria na mobilidade urbana em Belém, dando mais uma entrada e saída por Belém. As comunidades ali, principalmente ribeirinha, pessoal de Munduruku, que tem toda uma ancestralidade, né, indígena, cabocla, eles estão reclamando que não foram consultados e nem está havendo nenhum tipo de diálogo para compensações socioambientais. O que tu tem a me dizer sobre essas duas grandes obras? Jorge, assim, para começar, que são muitos assuntos interligados, né? Isso. Mas só para começar, a gente já teve a experiência da Centenário, né? A Centenário não teve nenhuma compensação ambiental. O governo do estado, na época, que era do governo Ana Júlia, passou a Centenário, não houve compensação para aquelas áreas do entorno, o parque está abandonado há 20 anos, e a nossa preocupação começa por essa experiência da Centenário. Criaram um shopping ali, criaram né, um que é o shopping Bosque, para atender... e vários condomínios de luxo, que é né? o dono, né? Se a gente for ver, se você pesquisar na internet quem é o dono do shopping, você vai saber para quem foi atender a Centenário, né? Aí eu não sei de quem é o dono. Né? Eu não vou dizer aqui, mas você pesquisa que vai estar lá. É um grande senador aí do Nordeste também, que foi para atender, não foi para atender a população humilde, né? O que acontece? As compensações que eram para ser feitas na Centenário não foram feitas. Ela cortou uma área de zeia, uma área de proteção ambiental intocável, que seria o Gunavingre, né? Ou o PEMB, que a lei de NUC divide em áreas de uso sustentável e área de proteção integral. Esse parque era intocável, não poderia ter passado a Centenário ali. Não poderia passar de forma alguma, mas passaram e não houve compensação. Inclusive, há uma ação judicial de milhões para os moradores do Bela Vista, que ele está na justiça, mais de 80 milhões estão pleiteando por danos ambientais e morais, né? Tá na justiça, se você pesquisar a essa ação contra o governo do estado. E a gente viu que a experiência foi terrível. Não houve nenhuma compensação, não houve resgate de animais, não houve nenhum plano de contingência, estudo de impacto de ambiente, e a gente está preocupado, Gabi, que está vendo acontecer na Rua da Marinha, vai acontecer na Liberdade. Não tem nenhum plano de contingência, não tem nenhuma empresa, não tem nenhuma universidade falando, né, que é o mais absurdo. Mas essas obras elas não tiveram chamadas licenças ambientais para Pois mas licenças ambientais do Estado, né? Inclusive a Prefeitura proibiu que passasse no parque, porque a ideia principal era que a rodovia da Marinha cortasse o meio do Então tu está me dizendo navio. então que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente ela dá a licença ambiental sem considerar os danos? Isso que é o mais absurdo, parece até que não existe lei ambiental, eles conseguem fazendo manobra, mudando de rodovia para avenida, né, que fica mais fácil de obter licenças. Essa foi a justificativa que eles deram para o Ministério Público, porque seria a rodovia da Marinha, o governo do Estado, seria a rodovia da Marinha, né, eles botaram a avenida da Marinha. Uma manobra que a gente está até vendo com o jurídico, se isso muda alguma coisa. Mas a Rua da Marinha virou avenida? Seria avenida agora. Porque, segundo, isso foi com a reunião com o Ministério Público, segundo, é mais fácil de obter os licenciamentos. Mas o nosso jurídico já está verificando essa situação para ver essa questão. O que acontece, Jorge? A lei de SNUC, ela é clara. Com o artigo 225 da Constituição,
que também é claro que impõe a todos o dever de defender o meio ambiente, a nós, qualquer um cidadão, que é o princípio do GAP, o artigo 222 da Constituição, impõe a nós e a coletividade e ao poder público a proteção dessas áreas. Aí tem a lei de SNUC, que é a lei 9985, que vai dividir em áreas de proteção integral permanente. O parque não poderia ter passado a centenário. Já na área da Marinha, que não é uma área de conservação, mas é o mesmo bioma do parque. Quando tu destrói a área da Marinha, tu vai estar afetando o parque de forma terrível, porque, não sei se tu conhece o Samir Seruil, que é o macaco de cheiro, que é o último berçário natural em Belém, é lá. Então, eles se procriam ali, o macaco de cheiro. Então, tu vai fazer uma rodovia, tu vai impedir a passagem desses animais, tu está praticamente atacando uma espécie também, dada a extinção em Belém, né? Em Belém. Então, quando tu atinge a rodovia, tu está atingindo o parque, porque o bioma é um só. Entendeu? Quando tu atinge lá o Tinga, lá é o mesmo bioma em Belém. Se tu olhar o mapa, tu vai ver que eles vão se interligar. Tanto é que a rodovia da Marinha, se tu olhar, vai pegar ali pelo canal São Joaquim, pega Doutor Freitas e vai ser lá na alça viária. A primeira intenção que foi barrada, que a gente entrou com a Associação do Médici, com as outras entidades, saiu internacionalmente essa denúncia, que ia cortar o parque, mas não pode, o parque é proteção integral. A Centenário já foi um crime. Foi um crime que não deveria passar ali. Mas olha, Flávio, deixa eu te falar. Tem muita gente que chama a turma ambientalista de ecochatos. Sim, sim. Né? E os ecochatos para essa turma aí, que geralmente governistas, técnicos, engenheiros, né? Turma da construção, né? Sim. As grandes obras de mobilidade não tem como não serem feitas. É isso que eles argumentam. Sim. Por exemplo, aquela obra ali que construiu aqueles elevados, né, da Júlio César com a Peroche Cabral e ali da Independência com a Júlio César, todos em área urbana. Elas, de certa forma, aquelas vias que foram criadas, principalmente essa que rasgou a mata, ali onde tem um shopping, Bosque Pará, né, ela criou ali um fluxo de entrada e saída, sobretudo para quem vinha de Augusto Montenegro ou vai para Augusto Montenegro, Belém. Então, antes, a única via era Arthur Bernardes, que era muito distante, ou então pelo fluxo normal, que era pelo Augusto Montenegro, entroncamento. Então, ali, eu lembro que no governo da Ana Júlia, que foi de 2006 para 2010, de 2010 para cá, a mobilidade, em tese, melhorou um pouco, porque se você não tem aquilo, imagina, tudo aquilo vai estar escoando pela Arthur Bernardes ou então pelo Augusto Montenegro. Então, cada via dessa aqui aberta, eu não estou falando aqui dos macacos, nem do todo o dano ecológico, né, da fauna e da flora. Mas eu estou falando da cidade. A cidade ela não tem que crescer, ela não cresce, ela não precisa ter via de escoamento do trânsito, sobretudo. Os ambientalistas, a gente não é contra essa pseudo-modernidade, né? Ou desenvolvimento urbano, né? Hoje, se tu for em Nova York, eles estão voltando atrás, eles estão tirando o concreto e fazendo lodo. Não sei se você já ouviu falar no Central Park, né? O Central Park é um parque gerido pela comunidade. Não é a prefeitura de Nova York que cuida do Central Park, são entidades tipo o GAP lá, que cuida do Central Park, entidades da sociedade civil. Então, eles estão fazendo o contrário, na contramão, estão tirando o concreto e botando lodo. Então, a gente não é contra, mas que seja observado as novas engenharias, né? Por exemplo, na questão do Centenário, já havia a alvenaria dos trabalhadores. Não sei se tu conhece, já existia ela, era só duplicar e passar por lá. Tanto é que hoje, a rodovia dos trabalhadores está praticamente, quase, o carro não passa lá. Porque a Centenário cortou aqui, ela ficou meio que perdida. Poderia ter contornado o parque, né? Se não fosse outros interesses da especulação imobiliária. O problema é que é o interesse do capital especulativo imobiliário, como o shopping, né? Então, são outros interesses. Tem outros condomínios de luxo ali ao redor. Ainda tem os condomínios de luxo. Eles querem mata, né? Mas não quer que a população tenha, né? Tu vai no Água Cristal, lá tem uma mata belíssima lá dentro. Tem um rio lá dentro, né? Mas a população, ele não quer que a população tenha acesso. Tu vai em Curitiba, tu tem aqueles parques maravilhosos. O cidadão quer morar perto do parque, né? Existe uma questão educacional também em Belém, né? Que tu vê essas áreas, esses bolsões verdes, como um matão, como algo que esteja
atrapalhando o progresso. O que não existe em Belém? Política de mobilidade urbana. Não existe tipo rodízio, não existe nenhuma política de trânsito em Belém adequada, né? Para qual via passar. Tem caminhões agora, eu vim em Augusto Montenegro, caminhões pesados nesse horário. Não tem nenhuma política adequada de trânsito. Uma organização de trânsito em Belém há anos, pelo menos. Não se vê. E outra coisa, não há necessidade de tanto carro na rua. Quando tu cria rodovia, tu vai criar mais carro, tu vai estar uma perspectiva na liberdade de 100 mil carros, o fluxo por dia. Isso vai atravancar mais ainda o trânsito em Belém, porque vem aquele tráfego pesado fugiu o nome agora lá, da alça viária, né? Que vai cortar para dentro de Belém. Então, o que precisa? É uma questão educacional, política de trânsito adequada, organizar o trânsito de Belém. Eu acho que não precisaria rasgar Não precisa rasgar onde está se rasgando. Tem outros interesses. Belém precisa, sim, de uma questão viária adequada, mas não estão se fazendo. Onde estão se fazendo, como estudo tu pode convidar ele, aquele do Matos, ele faz, vai mudar em 5 minutos, pouco ganho. O que é 5 minutos? Esses 400 milhões nessa rodovia, tu vai ganhar... Da rodovia Liberdade, lá da Alceara até Belém, tu vai ganhar 5 a 3 minutos de mobilidade urbana. Para gastar toda essa grana, para causar todo esse dano ambiental em Belém, é desnecessário. Não é que Belém não precisa. Belém precisa urgente, sim, de uma política de trânsito adequada. Mas não avançar para as áreas verdes. É um contrassenso. A COP30 vai discutir a diminuição de monóxido de carbono em Belém, no mundo, né? E a gente está propondo aumentar o monóxido de carbono com rodovias, destruindo matas, que captam essa questão do carbono. É um contrassenso. O governo do Estado, ou ele está mal orientado, o governador é uma pessoa jovem, uma pessoa que tem boas ideias, mas eu não sei onde ele está sendo orientado nessa questão. Ou há outros interesses que a gente não sabe, né? Mas aonde está se fazendo... Tu acha que no decorrer da Avenida Liberdade surgirão condomínios de luxo? Surgirão não, como aconteceu no Conjunto Bela Vista, as áreas do PEMB que ficaram lá, que continuam sendo, foram vendidas por grupos especulativos, pessoas que venderam área de 5 a 10 milhões, foram vendidas, existe processo na justiça para resgatar essas áreas e voltar para o município. Então, áreas foram vendidas. Isso vai acontecer. A gente já está alertando desde 2012. Agora está vindo a centenário, mas nós já estamos alertando, como eu te falei agora, em agosto, antes das obras, nós fizemos o Fórum Independente das Comunidades, né? O GAP convocou e formou o Fórum Socioambiental em Belém. Nós vamos fazer várias atividades durante o mês de novembro, que dia 19 agora é aniversário do parque, né? Dia 19 de novembro é aniversário da lei que instituiu o parque. Nós vamos fazer um ato do Fórum Socioambiental em Belém para chamar a atenção. Nós vamos fazer várias atividades. Vamos lá no Murucutu com o Ângelo Tupinambá, vamos lá no Navegantes, estamos chamando essas comunidades com o nosso grupo de advogados para que eles se instruam. Porque não adianta tu pegar, botar uma quadra de futebol numa área que é ancestral, indígena ou quilombola, entendeu? Porque a perda é muito grande. Não, é diferente de tu passar uma estrada numa rua que não tem toda uma questão tradicional, é irresgatável. Tu vai passar um cemitério indígena, por exemplo, tu não tem valor. Qual é o valor? Tu vai passar uma estrada e, por exemplo, que eles estão querendo que é ecorrodovia. Os animais não têm uma noção de local. Eles querem fazer uns buracos, tipo uns viadutos durante a rodovia, que os animais vão passar, mas o animal não tem essa... Olha, tem um buraco ali, eu vou passar... Não, ele quer... Mas deve ter tela, deve ter muro. Eles estão com essa ideia de tela, mas não é algo... assim, talvez seria menos agressivo se fosse suspensa, né? Se eles fizessem uma rodovia... Teve um candidato Eguchi, sabia que ele falou sobre isso? Sim, se eles fizessem uma rodovia suspensa, né? Tipo autorão, assim, né? Sim. Suspenso. Mas como eles querem fazer? Eles vão aterrando a área, sobe muito, vai aterrando, isso vai impedir a passagem dos animais, entendeu? Mesmo que faça esses buracos, né, entre aspas, rodovia, o animal não tem que, vou lá naquele buraco passar, não, ele quer passar em linha reta, né? E aí tu já viu a desgraça ambiental. Sem falar no valor socioambiental, né? Que as culturas de quilombola que tem lá, no Abacatal, né? Tem os índios, né? O pessoal do Tupinambá, que o Ângelo representa, né? Por exemplo, a rádio lá vai ser tirada. Queriam tirar. E não pode, não teve uma audiência pública, nem na Marambaia, nem na área do
do Ângelo lá, na área da liberdade de navegação. Não houve audiência pública. E a lei é clara, tem que haver audiência pública, mas é aquela história que eu te falei, Jorge. Rodovia, quando tu muda para a avenida, não há uma necessidade obrigatória de audiência pública, entendeu? Olha, vamos dar uma olhada aqui. Nós temos aqui uma publicação feita pelo portal Estado para Online, da maquete, né? Da nova, depois do impedimento, né? Mostra aí. Mas a ideia é essa, é muito bonito ver na maquete, né? Uma nova via. E eu, por exemplo, moro na Marambaia. No que concerne só ali da Augusto Montenegro até a Rodolfo Schermann, é legal. O negócio é que rasga ali o parque. Né? Quando rasga o parque é um crime total. Se passar, vai ser a margem da lei, né? Que coisas que o Brasil acontece. Mas me diz uma coisa, já que tu está dizendo que são obras que ferem a legislação, onde está o Ministério Público? O Ministério Público Estadual está atuando, está entrando com as ações. Só que quem vai decidir é lá, né? Quem é que julga o governo do Estado, né? Lá em cima. O Ministério Público está entrando com as ações para impedir a obra e estão esperando as decisões. Mas vai que a Justiça diga que sim, né? Tem um muro aqui que é o muro da Marinha, né? Isso aí vai separar o parque, né? Da Marinha do parque. Agora eu não sei qual seria o lado, do parque ou da Marinha, né? Entendi. Ficou assim meio... Talvez ali seja a área da Marinha, né? Dá o play aí, mano. E aqui seja o parque. Vai ficar um muro. O que a gente viu, vai ficar um muro dividindo os dois meio ambientes. Só que é um meio ambiente só. Não tem dois meio ambientes. A área da Marinha e o parque são o mesmo bioma, é o mesmo microclima da cidade. Assim como foi onde tu falou lá no Grão-Pará, né? Quando eu era criança, a gente invadia a área da Marinha, aquele era da Marinha. Eles estão em cima do Lago Azul, existia um lago de água azul mesmo, que é uma fonte inesgotável de água que, se tu for lá, eles estão até tirando. Eles têm água lá desse local. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu está dizendo que aquela avenida, que é a Independência, né? Uhum. Que quando dobra ali da Júlio César para Augusto Montenegro, que tem um shopping no meio do caminho, Sim. Não havia necessidade daquilo porque já existia a Rodovia dos Trabalhadores, Sim, era só que é um pouco mais lá na frente, mais né? na frente, Antes do aeroporto, né? Duplicava, melhorava, né? E não passaria pelo parque, pelo Gunavingre, né? Se tivesse feito na época. Mas não, para atender outros interesses, cortaram, né? E nem fizeram compensação. Por isso tem uma ação de indenização de danos morais correndo na Justiça dos Moradores há mais de 12 anos, né? E não sai. Existe uma ação civil pública que uma advogada lá, Marili Marvão, entrou para tirar. Isso é uma vergonha, né? Eu lembro do governo da Ana Júlia, eu lembro do entusiasmo de fazer essas obras, e a gente agora ouve, né, de um ambientalista de que era desnecessário, né, haver essa obra. Não era desnecessário aonde passou. Não houve um estudo. Poderia ter sido feito um estudo para passar em outro local. A gente tem um rico questão hidroviária, né, que é inutilizada, né? A nossa, modal viário lá de Outeiro até, né, até a universidade, que é subutilizado, né? É questão pensar, porque às vezes é imediatismo, né? O problema educacional é tudo, né? Quando tu tem uma visão limitada, aí tu só vê o imediatismo, né? Bora passar essa rodovia porque vai melhorar. Mas às vezes não vai melhorar. Talvez está criando outro problema, mais engarrafamento, mais carro para a cidade. Talvez a gente esteja criando um novo problema, né? Verdade. Olha, nós estamos aqui nessa entrevista com o Flávio, ele que é ambientalista do GAP, um grupo, uma ONG, que discute o impacto ambiental das grandes obras em Belém. E nós vamos voltar depois do intervalo para discutir um pouco mais sobre esse crime que ele de certa forma, acusa, né? E sobre a questão das obras, as grandes obras que preparam a cidade para uma melhor, segundo quem executa as obras, uma melhor mobilidade, né? Mas a gente volta depois dos comerciais. Espere rapidinho que daqui a pouco a gente está de volta. Olá, já estamos de volta aqui com mais um Podercast. Hoje entrevistando o Flávio, um ambientalista que tem aí
se destacado na luta pelas comunidades e a fauna e a flora, né, Flávio? Porque nós estávamos conversando aqui no intervalo de que, assim como eu, o Flávio também brincou muito ali a gente chamava de... Hoje um canal, mas era o Rio São Joaquim, né? Mas 3 tubos ali ele saía ali passava por debaixo da Júlio César em 3 tubos, né? A gente se jogava aqui desse lado eu não sei se e entrava debaixo do tubo e ia sair do outro lado. Era uma loucura, né? Esses tubos aí, quem fez foi a Indicom, né? Já foi um impacto ambiental naquela época, né? A Indicom que fez porque tu precisava fazer a rua, as primeiras drenagens do canal ali foi Estacom, antiga, né? Construtora antiga. E já foi um impacto. Não sei se tu te lembra, existia uma de Vitória Regis ali, existia o Mururê, né? Ficava um lado... Uma lagoa, né? Uma lagoa. Hoje não tem mais nada. Se tu for lá... É canal. É um canal, uma vala mesmo. Mas nessa época existia a Vitória Regis. Chegamos a pegar até Pirarucu ali. Tu não sabe, mas eu vou te contar agora. A minha mãe lavava roupa nas águas do canal Água Cristal, que desembocam lá. O Água Cristal vem e pega na confluência do São Joaquim, que vira o canal São Joaquim. Mas até da Júlio César para lá, para Marambá, é o Água Cristal. O São Joaquim ele nasce dentro do parque, né? O mais absurdo é que vai ter dinheiro para fazer o parque do São Joaquim, né? Mas não prevê verba para dentro do parque, que é onde ele nasce, né? Ou talvez seja porque não é visto, né? As pessoas não têm como ver. Sim. É complicado, é uma questão educacional, uma questão de visibilidade. Ninguém conhece esse parque, na verdade. As pessoas que moram na Banambaia, muitos não conhecem. Olha, eu quero... O candidato a prefeito, que se elegeu prefeito, o Igor Normando, ele esteve aqui 2 vezes. Sim. A gente conversou um pouco sobre isso e eu perdi a oportunidade de perguntar o plano para ele. Mas ele disse que ele vai ser um prefeito aberto ao diálogo. E quando ele vier aqui, ele prometeu estar aqui conosco, se comprometeu. Eu vou perguntar para o Igor sobre isso. Sim. Qual é a visão que ele tem sobre essa questão, né, dessa obra e também, né, de como ele pensa enquanto gestor da cidade pelos próximos 4 anos, né, agora de 2024 até 2028, de como ele vai administrar o Parque Ambiental de Belém, porque isso está dentro da alçada dele. Né, Jorge, né? O ambientalismo ele atinge todo mundo, o vermelho, o amarelo, todas as vertentes, o católico, o crente, todo mundo vai ser atingido pelas mudanças climáticas, né? A gente não é contra a AUB, a gente é contra quem destrói o meio ambiente. Eu quero fazer um apelo aqui para o novo prefeito de Belém, Normando, governador Helder. A gente não é contra o desenvolvimento, mas a gente não quer que passe dentro do parque. O GAP faz um apelo, não passe essa estrada dentro do PEMB. A estrada por si só já vai ser um dano terrível. Ali perto do Bosque Felicidade tem uma nascente, atrás do Toajarina, que já estão sendo atingidas, sabe, Jorge? Então, a gente está aqui implorando para o governador, não passe essa obra dentro do parque. Bora rever esses planos, converse com os ambientalistas, converse com as comunidades. A gente quer o desenvolvimento de Belém, mas a gente quer que seja feito da forma correta. É isso. Nós temos aqui hoje também, Flávio, uma questão que eu preciso fazer essa ponderação. O trânsito na cidade está terrível. Belém cada vez mais, né, se desenvolve, as pessoas compram mais carros, existe uma facilitação maior para a classe média, para uma parte da classe média baixa, em adquirir carros populares e motos. E quem, né, trafega no trânsito de Belém, você mesmo, para vir para cá com essa obra aqui, mais de 5 anos aqui do BRT metropolitano. Augusto Montenegro também. Quem mora no Augusto Montenegro. Então, eu fico assim com dificuldade de entender como nós podemos melhorar o nosso fluxo viário se não for abrindo novas vias. E Belém não tem jeito, nós vivemos na Amazônia. Mas assim, Jorge, é uma capital amazônica, então ela é cercada por floresta, ela é cercada por rios e igarapés. Como nós vamos ter um centro urbano sem grandes vias? Flávio. É como tu falou, o rio, as florestas não é o problema, é a solução, né? Sim. A gente tem um setor hidroviário subutilizado. A gente não tem balsas, né, que saem para trazer a população de Outeiro para Belém. Não tem. Então é subutilizado. O que precisa Belém? É
uma gestão que pense o trânsito, que realmente organize. A gente não tem aqui nem rodízio de placa, como tem em São Paulo, né? Não tem essa política de rodízio. As pessoas deixarem o carro em casa Deixaram o carro dias. Né? O que acontece? O transporte público em Belém é muito precário. A população pena em ônibus lotado, né? Talvez se tivesse um transporte público melhor, as pessoas não iam andar de carro. Eu ia ser que eu já ando de bicicleta. A maioria do passo, quando eu posso, eu vou de bicicleta, sabe, Jorge? Então, existe melhorar as ciclovias, que em Belém também é precário, a questão das ciclovias. A questão dos ônibus em Belém é terrível. Então, o que tem que ser melhorado não é construção de rodovia, é melhorar o transporte público, mais transporte público de qualidade, entendeu? Para que as pessoas deixem o seu carro em casa e vá de ônibus, né? Melhorar os transportes em massa. E a organização do trânsito. Belém é desorganizado. Agora, ouvindo Augusto Montenegro, 2 da tarde, caminhões. 2 da tarde, caminhões pesados, vindo com produtos lá talvez de Outeiro, de Quaraci, né? Fazendo esse percurso todo. Não há uma organização de trânsito. É verdade. Agora, Flávio, me diz uma coisa. Com relação às imagens que a gente tem visto ali de animais, teve uma foto que o Ângelo Madison, lá da comunidade Murucutu, né? Ali da onde está sendo rasgada a Avenida Liberdade, de uma águia ou um gavião morto, né? O que foi aquilo? O que está acontecendo? Eles estão fazendo essa rodovia de qualquer jeito. Não sei se tu já viu, Jorge, eles passam umas correntes, eles pegam umas correntes enormes e puxam com o trator. Com 2 tratores. Com 2 tratores e aquela corrente vai derrubando o que tiver na frente. Como eu já falei aqui, eles não estão resgatando, não tem nenhum plano de contingência para animais raros que tem lá. Então eles estão fazendo de qualquer forma. Inclusive o Madison, o Ângelo, né? O Ângelo me mandou umas imagens hoje que estão passando essas correntes. Seria até bom que convidasse ele aqui, Jorge, sabe? Porque o Ângelo tem umas informações também interessantes. E sábado nós estamos indo lá com ele para ver se a gente pega essas imagens. Mas ele falou que estão usando aquelas correntes que é até proibido, derruba de qualquer forma, sem nenhum plano de contingência. Uma coisa assim que... Animais raros. São denúncias muito graves, porque aí eu acho que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, nós vamos convidá-los também para ter uma opinião, a versão deles sobre isso, né? Eles possuem técnicos, engenheiros florestais, eles possuem uma série de profissionais, né, que deveriam estar atentos a fazer uma redução de danos. A gente fica até com vergonha de ir para frente do Ministério Público, para técnicos e promotores, falar que está havendo uma ilegalidade, porque eles são os operadores da lei, do direito, né? E a gente tem que dizer para o promotor que ali é um crime ambiental, mostrar a lei de SNUC, vai ser até uma coisa graciosa, né? Porque deveriam estar atentos para isso, né? A própria SEMAS, né? A SEMA municipal do Edmilson proibiu, né? Não passou pelo... Bora ver como vai ficar agora. Eu faço até o apelo de novo aqui para o Igor Normando. Não passe no meio do parque, porque além de ser um crime ambiental, vai ser uma desgraça para o microclima de Belém. Tu acha que então a avenida, a duplicação e a extensão da avenida da Marinha... Da forma que está sendo feita... Mas tem uma outra forma, Flávio? Tem, tu pode fazer um plano de contingência. Vai fazer a avenida, resgata os animais, cataloga as árvores que estão lá para replantar. Tu vai derrubar para o Brasil, catalogando que vão plantar 1000 por aí. Catalogar e ter um plano de replantio depois. E os animais, chegar lá, passar um trator em cima, como o Ângelo está nos relatando, mortes com corrente, né, que está derrubando a árvore. Então não pode ser feito assim de qualquer forma. A gente sente muito, né, porque tem a SEMA, técnicos, pessoas qualificadas no Estado. O governador também é uma pessoa sensível, a gente é que está à frente, aí é jovem, né, é nosso contemporâneo, e ou ele está mal assessorado ou tem outros interesses, né? E a gente sabe aqui que é o interesse da especulação imobiliária grande sobre essa área. Olha, Flávio, eu gostaria muito que tudo isso que eu estou ouvindo aqui não fosse verdade, né? Mas nós também. Eu tenho visto imagens, ouvido relatos, né, enfim, da comunidade, né, principalmente dessa área. Eu que moro na Marambaia, eu fico muito consternado de ver a condição que
principalmente a prefeitura, deixou o abandonado ali, aquele parque. No mínimo 16 anos, no mínimo abandonado. E a comunidade que ainda, né, coloca cadeado, tenta ali fechar, né? Porque sim. tem pessoas que entram lá. Tinha um auditório belíssimo ali, né? Caiu, foi uma das compensações ambientais, né? Pela Centenário, era um prédio lindo ali dentro. Uma pena que deixaram cair. Essas coisas que acontecem no Brasil, que é de um governo ou outro, aí, né? Em vez de manter, não, o que é bom tem que se manter, não, derruba porque foi de um ou outro, né? Mas infelizmente é isso. Então tu dizes que a criação do Fórum Socioambiental se deu para discutir e alertar a população sobre esses problemas. O Fórum Socioambiental de Belém se juntou pela necessidade de cidadãos comuns, de organizações como o GAP, como o Bosque Felicidade, como o Coletivo Silva Letícia, como o Ângelo Tupinambá, né? Esses coletivos posso estar esquecendo de algum outro agora aqui, que são muitos, né? Mas com a necessidade... Tinha ali o Alain Amorim, aquele Guardiões de Curuperé, ali do Oteiro, ali daquela Nós estamos área, chamando, né? Inclusive, todos que vêem, de alguma forma, nas redes sociais, que venham com a gente. O pessoal do Navegante, agora os moradores do Navegante estão se juntando. Nós estamos chamando todos para discutir, porque a gente estava se antecipando, né? Infelizmente, a gente não quer ver essas árvores no chão, né? A gente quer ver a floresta em pé, né? Flávio, além dessas duas grandes obras, o que tu destaca dentro de Belém que, de certa forma, incomoda os ambientalistas? O que incomoda os ambientalistas em Belém é o silêncio de quem deveria proteger, né? Além do Ministério Público, que pelo menos está entrando com algumas ações, o ICMBio, a UFRA, a UFPA, cadê as universidades, cadê os institutos como o ICMBio, o IBAMA, para dar uma palavra? O silêncio da grande mídia, né? Das mídias televisivas abertas, está um silêncio total sobre essa destruição. Só na internet que estão divulgando, né? Programas como o teu está divulgando essa luta, mas fora a mídia aberta, ela não está falando nada do que está acontecendo. Já tentou fazer reportagem, está um silêncio total. A gente sabe os interesses que tem e o que é mais triste é o silêncio de quem poderia proteger, como o IBAMA, ICMBio, né? A UFRA. A gente foi para a reunião com o Ministério Público, a Embrapa e a UFRA liberaram a área para passar a rodovia. Outro dia teve um fogo também na mata da Embrapa, eu não sei, né? Qual foi os interesses, tem que chamar alguém de lá para explicar qual foi a negociação, mas a Embrapa liberou e a UFRA também. São grupos que deveriam estar do lado dos ambientalistas, denunciando, mostrando. É um silêncio, o que não está incomodando muito é o silêncio. Talvez isso que eu tenha te falado agora seja um grande motivador, né? Da necessidade de ampliar o escoamento desse trânsito infernal que nós temos em Belém. Talvez, né? Seja isso. Se tivesse chamado para discussão os ambientalistas, as comunidades, podia ter outras soluções, né? Como o Maurício Matos, que é especialista, a LEPA não fez nenhuma discussão sobre isso? A LEPA, a gente já fez do parque, né? Fomos na LEPA, já fizemos na OAB, a gente já proveu sobre o PEMB, né? Mas não houve nem o silêncio dos deputados também nos incomoda, né? A gente é pequeno, a gente é homem do povo, a gente usa o que a Constituição nos garante, né? Direito ambiental, direito difuso, qualquer um pode lutar, a gente está aí. É a nossa luta. Mas quando eu te perguntei sobre a questão do incômodo, existe alguma outra obra, por exemplo, ali na DOCA? Está tudo ok? A obra ali, por exemplo, aquela obra ali que acho que foi iniciada pelo governo do Ciomar. Aí que tá, eles só querem concretar, não está tudo ok, porque eles não estão observando as novas engenharias do mundo, né? Como eu te falei sobre lá Nova York, a cidade de Esponja. Eles só estão concretando, a ideia parece que é só asfalto em Belém e concreto. Vocês têm interesse de alguém, dono de empresa, que é outros interesses que a gente não sabe, mas parece que os engenheiros, a gente sempre diz aqui quando a gente conversa lá na nossa reunião, os engenheiros de Belém vão ser reprovados em Nova York, porque ninguém lá quer concreto mais, entendeu? Então estão fazendo concretar de novo. Belém vai para o fundo, porque tem a questão da maré, né? Não se pensa na questão da qualidade da água da DOCA, estão fazendo só lateral. E a água? Como resgatar aquela água que hoje já é possível, né? Que vai para os canais? Como não deixar aquela água de esgoto cair na Bahia, né? Como a gente pode melhorar isso? Não.
Não está se falando nenhum problema da qualidade da água. Apenas concretar do lado, botar plantinha, como a gente diz, fazer jardinagem, né? Fazer jardinagem não é ambientalismo, não é melhorar o mundo. E hoje nós tivemos uma matéria do portal Estado do Pará Online também, né? Que mostrou que a obra da DOCA, ela tem um valor de mais de 7 vezes o que foi gasto naquele parque lá da Vila Maguari, né? Que, olha, a gente não sabe o que vai acontecer. Preservou o rio, criou um teatro. A gente não sabe o que vai acontecer, mas estava destinado para a COP, para o PEMB, 38 milhões, né? Até agora só pintaram ali na Marambaia, se tu for lá, tá pintado a grade só. Foi destinado 38 milhões, eu não sei o que o Normon vai ver esse valor. Isso é uma obra do governo do estado, né? Não, do governo do município, governo federal. Porque como essa é uma unidade de conservação, vem verba federal para o parque. E até isso, sabe, Jorge, tem que ser feito, a gente até diz uma CPI, cadê o dinheiro que há 16 anos... O pessoal do PV não está envolvido nisso, Partido Verde? Não, infelizmente não, infelizmente... Não tem nenhuma entidade. Um dia desses, o presidente do PV lá, o Zé Carlos, viu a gente, achou bacana a nossa luta, né? Mas nunca vi falar nada. O PV no Pará realmente é muito ruim. O PV no Pará, infelizmente, é muito ruim. Assim, nas questões ambientais. Inclusive, até o Greenpeace está tentando trazer agora. O Greenpeace no Pará ainda está começando. Tem um Júnior lá que é muito interessado. A gente fez a greve do clima. Levou mais de 100 pessoas ali na Presidente Vargas, né? Fazendo denúncia geral. E ainda estão começando aqui em Belém. Mas o Greenpeace está também no Fórum Socioambiental. A OAB não tem uma área que é voltada à questão do meio ambiente? A OAB tem um setor lá ambiental. Nós fizemos uma audiência pública do PEMB, mas a gente não está vendo eles. Esse que é o problema, sabe, Jorge? É o silêncio de quem tem poder. Nós somos pessoas do povo, a gente pode gritar, denunciar, mas quem pode, né, cobrar mesmo do governo... Vocês já procuraram algum vereador, algum deputado para ajudar nisso? Jorge, a gente já costuma imaginar, só falta ir lá para o Vaticano. Já procuramos tudo que tu imaginar, de todas as vertentes, correntes. Ninguém nunca estendeu a mão. A gente teve a vereadora Silvia Letícia, que ela não se reelegeu, ela deu um abraço. Já uma vez, quem deu apoio pra gente foi o Disseu Tenkarten, né? Deputado estadual. Deputado estadual, a gente fez na Lepa. E só, por enquanto, né? Só. Já teve no passado, né? No passado. Nos veículos de imprensa, ninguém abre espaço. Está um silêncio total, Jorge. Isso nos incomoda muito, porque é uma grande destruição ambiental, né? Comunidades quilombolas, indígenas, estão sendo atingidas, né? E o silêncio, o que é mais triste das universidades, né? Também, né? Que produzem conhecimento. ICMBio a gente não vê, porque, por exemplo, na questão Procuraram o Nilson Pinto? O Nilson Pinto que está lá, né? No ICMBio? Não procuramos, mas o que acontece na prefeitura do parque, por exemplo? Era para ser criado o conselho gestor do parque. Há 16 anos não é criado. A gente vem cobrando desde o Dulcemar, bora botar o conselho gestor. O Zé Naldo chegou a ensaiar um conselho gestor no qual a universidade, o ICMBio, a gente é membro histórico, GAP, como outras associações, e não foi instituído, entendeu? Olha, Flávio, eu quero me solidarizar a tua luta, a luta de todo o pessoal do fórum. Eu que não sou... Te convidar para fazer parte do fórum. Sim, a gente iniciou lá um debate de criação com o fórum, junto ao secretário de Meio Ambiente da época do governo da Ana Júlia. E, como eu te falei, né, eu ajudei a coordenar uma conferência estadual de meio ambiente, depois de muito tempo sem realizar. Para divulgar essa luta aqui, assim, dia 19 a gente vai fazer o ato no aniversário do parque, né? Para chamar para todas essas lutas geral. A gente está pensando em fazer 4 atos na Liberdade, Navegante, lá no PEMB. 19 de novembro. 19 de novembro. E sábado agora vocês vão lá para Liberdade. Nós vamos lá ver como é que tá, ver se a gente pega as imagens, né? A gente te manda aí, se a gente pegar as imagens dos animais. Legal. Que as pessoas... Eu vou pedir para o pessoal do portal subir um drone lá, levar uma equipe lá. Na questão de mobilidade, o Maurício Matos, eu vou te dar o contato, o Maurício Matos, ele entende bem dessa mobilidade, ele fez até um texto chamado A Faça da Liberdade, ele contando essa história da mobilidade, que vai ser muito dinheiro gasto para pouca mobilidade urbana. Tu está dizendo, olha, ele falou uma coisa aqui que eu vou atrás dessa informação, de que a rasgar a Avenida Liberdade para ajudar na mobilidade urbana é uma fase. Só contribui com 5 minutos de ganho. No estudo, vou te mandar, tu vai ver, vai ser muito pouco ganho. É
é uma fácil usar isso para construir. Pode construir por outros motivos, mas para mobilidade, não é. nada. Tu pode convidar aqui o Maurício Matos, que vai te explicar muito bem sobre isso. Vou te mandar o trabalho dele, A Farsa da Liberdade. Ele escreveu esse trabalho. Muito bem. Explicando. E a luta lá da liberdade do Ângelo Tupinambá, que está com a gente no fórum. Sim. Todos esses grupos estão com a gente no Fórum Socioambiental. Queremos chamar a comunidade de Belém para se juntar, como diz a Constituição. É um dever de todos. Eu não ganho nada para fazer isso, para estar na ONG, mas é meu dever constitucional. É o meu dever de defender, de ter uma sociedade verde, uma sociedade equilibrada, socioambiental equilibrada. A gente fala, o GAP é uma ONG socioambiental. Não adianta só tu proteger as áreas verdes e deixar o povo ali sem água potável, sem saneamento, né? Como falam, ecochato. Não, a gente não é ecochato. A gente quer uma sociedade ecologicamente construída, pensar Belém para 100 anos, não só para uma eleição, né? Fazer um asfalto sem botar tubo de esgoto, como é feito por aí. É isso. Estão aí numa luta para tentar convencer as autoridades a não causarem tantos impactos com essas obras de mobilidade urbana, obras financiadas pelo governo federal, né, pela prefeitura e pelo governo do estado. É uma satisfação tê-lo aqui. Volte sempre, qualquer coisa nos avise. A gente vai tentar ver junto com a equipe de reportagem do Portal Estado do Pará Online, acompanhar essa visita de vocês no sábado e também no dia 19 de novembro, quando vocês vão estar realizando essas atividades. É isso aí. Qual o endereço que as pessoas acompanharem nas redes sociais, vocês? A gente está lá no Conjunto Catalina, né? No Conjunto Catalina ou mas nas redes sociais é Ativismo Ambiental GAP. Ativismo Ambiental GAP. GAPE, né? GAPE. A gente vai colocar aqui, pedir para a edição colocar aqui o Instagram, não é isso? De vocês, para que quem quiser juntar força, juntar aí... Se juntar ao Fórum Socioambiental de Belém, que são mais de 10 instituições. Muito bem. Né? Então, aí na luta. Muito bem. É isso aí. Isso aqui foi mais um Podercast, sempre com um convidado especial. Hoje o Flávio nos deu essa aula aqui, do que ele apresenta como uma versão dos ambientalistas de Belém sobre essas grandes obras que visam preparar Belém para a COP, mas contraditoriamente podem estar causando um grande dano ambiental, né, irrecuperável, como é o caso dos macacos de cheiro, né, que tem ali na área ambiental de Belém, não é isso? E as comunidades tradicionais, como os quilombolas. Também, né? Muito bem. É isso aí. O Podercast é o primeiro e único podcast que é apresentado as suas entrevistas tanto na TV quanto nas redes sociais, em todas as telas. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.